Olha eu aqui de novo, hein? Tô mantendo minha promessa de ter vídeo toda semana e agora tô de, peita nova. E essa daqui do Botafogo ficou muito bonita, cara. Chegou pra mim ontem, não consegui ir no jogo com ela ontem, mas eu fui no jogo e ela realmente aqui, ó. Olha o detalhe. Essa gola V aqui, essa parada aqui pra dizer que é como se fosse um bordado. Porra, ó, essa camisa aqui realmente ficou absurda, né? E, pô, mandou bem. A única coisa que poderia ser melhor é que isso daqui é colado, né? Podia ser bordado, né? Aí, porra, um bordadinho aqui seria top. É colado, né? É a única parada aí que eu acho que acaba impactando. Mas vamos ao que importa, que é o nosso vídeo. Antes de falar do vídeo, volto a lembrar que daqui a 4 rodadas começa a nossa degustação. Na rodada 7, eu vou passar a botar um link aqui para vocês, que é um link de espera, tá? De um grupo de Telegram para vocês entrarem. Então a gente vai falar na rodada 7, 8 e 9 desse link de espera. E na rodada 9 vai ser onde a gente vai mandar a questão da degustação, né, entre a 8 e a 9. Mas a gente já vai antecipar isso lá no grupo de Telegram. Então é importante que vocês entrem no grupo de Telegram, tá? E esse grupo de Telegram provavelmente vai virar depois um grupo meu ali. Quem sabe eu mando algumas coisas ali para vocês degustarem ao longo da temporada. Algumas coisinhas pequenas, né? Mas é importante vocês terem isso na cabeça. Bom, rodada decisiva, né? Uma rodadazinha aí interessante, mas uma rodada de muita decisão na Copa Libertadores, né? Então tem jogos importantes aí em todos os grupos. Apesar que os times praticamente já, um ou outro time já conseguiu a classificação de forma antecipada, porque ao todo você faz 6 jogos, né? Então, por exemplo, São Paulo, o time de São Paulo, Barcelona e Cobresal tem mais dois jogos, e nesses 2 jogos aí de São Paulo e Barcelona, o Barcelona tá com 2 pontos, pode chegar a 8, então São Paulo já está classificado para a próxima fase. Pode ser que na próxima rodada, como ele pega o Barcelona em casa, pode ser que ele dê uma travada nos jogadores que são titulares aqui, né? Aqui no Brasil e priorize o Brasileirão, mas tem um ponto, né? O São Paulo briga agora pela liderança do grupo. Então o Talheres pega o Cobresal, provavelmente o Talheres vai passar o carro, então vai para 13. E o São Paulo precisa ganhar, porque se o São Paulo empata ou perde, no final das contas o São Paulo passa em segundo lugar, né? Então, mas assim, tem alguns times como Botafogo, Flamengo, né? Palmeiras ainda joga hoje, né? Pode chancelar aí também a classificação, mas também são times que estão envolvidos, né? O Galo, por exemplo, já chancelou, então deve ir com o time titular, mas agora é uma data decisiva. Na Sul-Americana, os times já não dão tanta atenção assim, mas a gente precisa ficar ligado. Uma coisa que você precisa ficar ligado também, cara, eu tô com um grupo de aposta junto com o Renato e o Lucas do Guardiola do Cartola. O grupo tá extremamente lucrativo, já são mais de 18 unidades só nesse mês de maio. 18 unidades quer dizer que se você entrasse com R$ 100, você já estaria com R$ 120 em menos de 10 dias. Se você entrasse com R$ 1.000, você estaria com R$ 1.200. Se entrasse com R$ 10.000, você já estaria com R$ 12.000. O grupo realmente é um grupo muito lucrativo. A gente acertou uma big odds, uma odd inclusive de 39, odd 39, e tá dando muito bom, tá dando muito certo. E aí o link tá aqui, é só você clicar lá, entrar e cair no canal de Telegram. Outra coisa também que é importante você saber, deixa o like e comenta, e principalmente compartilha para dar essa moral. Estamos pertinho dos 10 mil seguidores, cara, eu conto com vocês pra isso. Outro ponto, vai ter a degustação, hein? A gente já vai falar de degustação. Na rodada que vem já vou disponibilizar para vocês um grupo do Telegram para vocês já entrarem lá, que é um grupo de pré-degustação. Vou começar a falar sobre as degustações lá, vou soltar algumas coisinhas lá. Vou falar sobre isso na rodada 7, 8 e na rodada 9 a gente lança, né, para organizar o grupo principal da degustação, que vai ser na rodada 10, 11 e 12.
degustação com direito a todos os materiais. Eu vou explicar um pouco melhor daqui a 2 rodadas e também lá no grupo do Telegram. Beleza? Então, ó, vamos chegar de blá blá blá, 5 minutos aqui dando recado, falando um pouco aqui da situação. Vamos ter 2 vídeos, um vídeo de XG também para essa rodada e um vídeo depois com os jogadores. Lembrando que tô gravando esse vídeo aqui meio-dia, né, no horário de almoço de quinta-feira, e eu vou gravar o das indicações à noite, na quinta à noite. Por quê? Cara, para ver se tem alguma informação, se tem alguma coisa, ainda não vai ter, mas a gente já faz aquele resuminho e aí vocês vão ter aí sexta e sábado, né, para ver o vídeo. Talvez eu solte até um pouco mais cedo, né, dependendo ali de como tá a minha organização, mas esse vídeo já vai ser lançado, acho que a partir de 2 da tarde já tá liberado para vocês. Vou terminar de fazer, vou mandar para edição e tem uma pessoa que sobe para mim no YouTube, beleza? Então, ó, chega de blá blá blá, vamos lá para análise. Bom, vamos lá pro nosso BI, né, mano? Aqui, que esse BI aqui é muito bom e a gente agora tem 5 jogos. A gente pode dar uma olhada aí nos 5 jogos e tentar entender um pouco aí de XG e gol sofrido. XG, vocês já sabem que é a expectativa de gol, e essa expectativa de gol ela é criada a partir das finalizações. Cada finalização que o time faz ou que o time recebe, ele é dado uma pontuação. A soma dessa pontuação no jogo é o XG que esse time deveria fazer, né? Ou seja, na verdade é a expectativa de gol. Ele vai juntando e fala, ó, a partir destas finalizações sofridas ou a partir dessas finalizações feitas, o time deveria levar X gols ou deveria fazer X gols. Isso é o XG. A recorrência nada mais é do que algo recorrente. Se eu estou analisando 5 jogos aqui, eu falo que tem uma recorrência de 80%, eu estou falando que em 4 de 5 jogos, aquela determinada coisa aconteceu. Isso é um resumo rápido, falo de recorrência nos meus outros vídeos, então você pode voltar lá para entender, mas é basicamente isso. Bom, vamos analisar aqui, ó. Primeiro, aqui, né, como a nossa plataforma é interativa, eu coloco a recorrência de XG, ou seja, eu quero times que têm um XG conquistados e cedidos menor ou igual a 1 e que times que não levaram gol. E antes da gente começar, deixar aqui meu apoio total ao sul do país. Cara, eu ainda vou soltar um vídeo, eu não tive tempo para montar o trabalho. Assim, eu tenho 5 trabalhos, o pior que o pai do Júlio, o pai do Cris, né? Mas eu quero soltar aqui, inclusive fazer alguma coisa na próxima rodada, alguma coisa solidária, para apoiar lá. Eu acho que a nossa voz aqui é muito importante. Eu queria deixar aqui todo o meu apoio, porque é muito pesado o que está acontecendo lá. São famílias que estão sendo impactadas, pessoas que estão perdendo seus lares, que batalharam tanto para conquistar, vidas que vão demorar meses ou anos para se estabilizarem de novo, sabe? Então, assim, o estrago não é só físico, né, de você perder uma casa ou perder um carro, é um estrago emocional, é um estrago psicológico. Muitas pessoas vão ficar muito abaladas por muito tempo. Já aconteceu isso aqui no Rio, há um tempo atrás, lá em Friburgo, e a gente sabe o quanto que isso impacta, mas a proporção ali do Sul é muito grande. Então, o pessoal do Sul, provavelmente, eu torço todo dia de abrir aqui a internet e ver que o nível do Rio desceu e que as coisas vão se arrumar e vão se ajeitar. E em breve vou lançar alguma coisa aqui para mandar para lá, porque o problema não vai ser só nesse momento de enchente. Após a enchente, ainda vai ter que a gente vai ter que continuar ajudando, apoiando, porque realmente o estado precisa ser reconstruído e as pessoas também. Beleza? Bom, vamos lá. 5 jogos, né, aqui no total. E geralmente, olhando aqui para casa e fora de casa, a gente vai ver poucos jogos, né, nesse quesito do mando. Para a gente analisar 4 jogos em casa e 4 jogos fora, a gente precisa de mais ou menos 10 rodadas. Essas 10 rodadas, elas ainda não aconteceram. A gente está na rodada 6. Mas a gente consegue analisar 3 jogos, 2 jogos. Então, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, fez 2 jogos em casa. Aí você teve o Atlético Paranaense que fez 3. Então vai gerar ali entre 2 ou 3 jogos, tá, dessa galera. Mas é importante a gente dar uma olhada, ó, nos seguidos também, que eu acho que é importante a gente ter um pouco dessa visão. Então, olha só, quais são os times que não estão cedendo XG
ao todo. Lembrando que tem times que tem 4 jogos, times que tem 5 jogos, times que já tem, né, alguma quantidade de jogos completa, outras que nem tanto. Times que não estão cedendo XG jogando em casa. Aqui tá errado, tá? Aqui é fora casa e aqui deveria ser fora casa. Tá? Aqui tá casa fora, mas tá errado aqui. Depois eu vou pedir para o Rodrigo ajustar. Acabou que a gente ficou de ver isso daí e no final priorizou outras coisas. Mas quais são os times que não estão cedendo XG? Ou seja, os times que não estão deixando o adversário finalizar, né? Ter assim, perigo de gol. São Paulo, Fortaleza, Galo, Inter, infelizmente não vai. O Galo também não tá valendo. Palmeiras, Bahia e Flamengo ali, mais ou menos, né? E aí, ó, desses times aqui, São Paulo para mim favorito, mas pega um time do Fluminense que é um time muito agressivo, muito ofensivo. Fortaleza, a mesma coisa. Fortaleza que em casa tem a posse de bola, mas, cara, sofre gol pra caramba, parece que não sabe jogar de forma proativa. E o Botafogo é um time que é proativo. Esse jogo aqui não vale, esse jogo aqui não vale. Palmeiras, um time que não cede XG e que não toma gol, né? São 5 jogos, tomou gol somente em 1. Isso daqui é importante a gente entender. Ou seja, é uma defesa que está segurando as finalizações do adversário e não tem levado gol. E o resto, todo mundo aqui está levando gol. Quando a gente olha aqui 2 visitantes, o time que menos toma gol e que acaba segurando um pouco o SG e cede pouca finalização é o Botafogo, né, no final das contas, mas, né, você pega um Fortaleza ali meio bizarro. Desses jogos que estão sendo válidos para a rodada, tá, galera, que é Fluminense e São Paulo, Botafogo e Fortaleza, Cap e Palmeiras, Bragantino e Bahia, Corinthians e Flamengo, Cruzeiro e Atlético Goianiense, Vitória e Vasco, né, que são os jogos ali que estão válidos para a rodada. A gente precisa entender o seguinte, né, que no final das contas são jogos difíceis da gente pensar em saldo de gol. Mas, por exemplo, ó, o Palmeiras, o Corinthians, até agora no Campeonato Brasileiro, tá certo que tá na mudança, mas o Corinthians em 5 jogos que fez, o Corinthians não fez gol no Galo, o Corinthians não fez gol no Juventude, o Corinthians não fez gol no Bragantino, aí o Corinthians fez gol no Fluminense e o Corinthians empatou com o Fortaleza em 0-0. Então essa defesa do Flamengo é uma defesa interessante. Cabe entender qual é o time que vai. Porque o Flamengo tá mal ali no Campeonato Brasileiro, tá em sétimo. Mal não tá, né? Tá em sétimo, 8 pontos, o Atlético Paranaense tá com 10. Né? Acho que o Tite não é esse técnico muito de sentir pressão. Mas dentro do que a gente tem aí de confronto para a rodada, eu entendo que o Palmeiras e o Flamengo sejam as melhores opções de saldo de gol nesse momento, né? Porque assim, o Fortaleza, o Fortaleza em casa é um time que toma gol, eu não confio muito. A defesa do São Paulo também é uma defesa complicada da gente pensar. Um ponto que a gente pode colocar nessa brincadeira é que o Fluminense é um time muito fraco na questão de bola aérea. Então, por exemplo, eu posso colocar um Arboleda ali para tentar pegar esse gol de cabeça, né? Tentar entender ali o quanto que funciona nesse quesito de bola aérea. Mas você vê, ó, que, cara, não tem nenhum time que tá bombando, né? Um time que você olha aqui pelos números e fala, ó, esse time aqui tá muito forte. Então, você vê, ó, aqui em casa, vários desses daqui não estão cedendo XG e um jogo levou gol, o outro não levou. Não tem nenhum time assim com números muito fortes, até por causa da pouca quantidade de gols. Quando a gente olha os seguidos aqui, o que se destaca muito é o Palmeiras pelo não cedido, né? Então o Palmeiras não cede XG, o Palmeiras não leva gol. O Atlético Paranaense, quando joga fora de casa, é um time pior, né? É um time que não consegue manter o padrão quando joga em casa. Então empatou em 1-1 com o Cruzeiro, perdeu do Grêmio de 2-0 e empatou em 1-1 com o Juventude, né? O Juventude que é um time que luta para se manter na Série A. Então, pegando o Palmeiras, acredito que aí o SG do Palmeiras seja teoricamente o melhor, seguido de Flamengo, não muito
pelo que o Flamengo conquista, aliás, pelo que o Flamengo cede, mas sim pelo que o Corinthians conquista. Uma coisa boa do Corinthians você tá vendo isso daqui, ó, o XG do Corinthians, ele não é abaixo de 1. Isso mostra que o Corinthians é um time que produz, mas é um time que não faz gol. Isso geralmente é bom para o goleiro. Então o goleiro do Flamengo eu acho que tem um potencial bem interessante de segurar esse saldo de gol e ainda fazer algumas boas defesas, tá? Bom, quando a gente vai aqui para o ataque, é uma rodada realmente com pouco saldo de gol. A gente tem que colocar isso na cabeça. Então fica ali entre Palmeiras e Flamengo. Os números não mostram muito outras coisas. São confrontos bem agressivos. A gente está com menos 3 confrontos, né? Então isso acaba impactando. E aí a gente vai para o ataque. Cara, no ataque muda a minha lógica. Porque eu quero uma recorrência de XG maior ou igual a 1,5 e uma recorrência de gols maior ou igual a 2. Ou seja, eu quero saber de times que finalizam muito ou deixam o adversário finalizar e times que levam muitos gols e que fazem muitos gols, tá? Esse é o ponto que a gente quer enxergar aqui. Bom, quando eu olho aqui os gols sofridos na recorrência de 2, olha quais são os 3 times, tá? Eu tô aqui, ó, nesse daqui do ladinho. Olha só quais são os times que levam 2 gols ou mais de forma recorrente. O primeiro aqui é o Fluminense. O Fluminense é um time que está levando muito gol e dependendo do resultado do Fluminense hoje na Libertadores, talvez o Diniz dê uma rodada nesse time. O Fluminense até agora, o Fluminense que está lá em 16º. O Fluminense ele fez 5 jogos, né? Levou 2 do Bragantino, levou 2 do Bahia, levou 2 do Vasco, aliás, aí levou 1 do Vasco, levou 3 do Corinthians e no último jogo levou 2 do Atlético Mineiro. Então, assim, o Fluminense tomou gol em todos os jogos, todos os 5 jogos que fez até aqui, e em 4 deles levou 2 gols, pelo menos 2 gols. O Vitória, mesma coisa. Em 4 jogos que fez, o Vitória levou 1 gol do Palmeiras, 2 gols do Bahia, 3 gols do Cruzeiro e levou 3 gols do São Paulo. Então também é um outro time que levou gol em todos os jogos e que em 3 de 4 jogos levou 2 gols. Então só aqui a gente já consegue enxergar uma bela oportunidade para os ofensivos do São Paulo e também para os ofensivos do Vasco da Gama. O problema do outro lado é o Vasco da Gama. O São Paulo está em crescente, né? A gente sabe que o São Paulo está numa crescente. E aí você tem jogadores como Luciano, Ferreira, né? Que são jogadores ali mais ofensivos. O Igor Vinícius, que é um lateral que joga mais à frente. O próprio Arboleda, que é esse jogador mais de bola aérea, né? E aí pode dar certo porque tem uma certa fragilidade. São jogadores super interessantes para a rodada. E do lado do Vasco a gente tem o Verratti, né? O Piton, e o Rossi, e o fulano e tal. Já acho que não funciona. Acho que o Verratti acaba sendo aí o principal nome dessa rodada do time do Vasco junto com o São Paulo, que são os times que enfrentam, né, adversários que costumam levar muitos gols, tá? Por parte do mandante, a gente tem o Vasco, né, sendo esse time junto com o Atlético Goianiense, que são times que levam 2 gols de forma mais recorrente. O Vasco até agora fez 5, né, jogos. Deixa eu até pegar aqui, porque esse daqui até tá faltando um jogo do Vasco. Mas o Vasco fez 5 jogos. Tomou um gol do Grêmio, tomou 2 do Bragantino, tomou 2 do Fluminense, tomou 4 do Criciúma e no último jogo tomou 1 do Atlético, né? Então, assim, um jogo do Criciúma levou, outro jogo do Fluminense levou e no jogo contra o Bragantino levou. Aqui ele tá considerando 4. Por algum motivo ele tá desconsiderando um jogo do Vasco. Por isso que tá com 75%. Depois eu vou dar uma olhada nisso daqui, tá? Não sei se tá travando aí algum jogo por causa do adversário, né? Porque o Vitória teve 4 jogos, aí pode ser que nesse cruzamento aqui ele tá no final travando. Mas você tem o Vasco, que tá nessa brincadeira, e o Atlético Goianiense, que nos jogos que fez, o Atlético Goianiense que perdeu 3 e empatou 1, o Atlético Goianiense tomou 2 gols do Flamengo, tomou 1 gol do Botafogo, tomou 3 gols do São Paulo e no último jogo que fez foi 1-1 com o Internacional. Cruzeiro, né, joga fora de casa, mas é um time que tem ali alguns jogadores interessantes, como o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira é um dos jogadores ali que se destacam
do time do Cruzeiro. Você tem o Arthur Gomes também, que é um jogador interessante. Tem o William, que pega o Luiz Fernando, e aí pode se dar bem ali no quesito de desarme. Você tem o Marlon, né, que é um jogador que vai pegar o Maguinho e o Bruno Tubarão, um jogador que pode se dar bem com desarme. Acho que ali esse lado direito ali do Atlético Goianiense, que inclusive saem bastantes gols por ali, pode acabar aparecendo uma assistência do Marlon nessa brincadeira, né? Então, desses cruzamentos aí, são esses nomes ali que são interessantes. Quando a gente olha, né, dos gols pró de times, né, que estão aqui, você vê, por exemplo, apesar do Bragantino não ser um time, né, aí a gente vai olhar a visão de XG. Apesar do Bragantino não ser um time que está levando 2 gols, é um time que cede muito XG. E o Bahia acaba fazendo 2 gols, né, em 3 de 5 jogos. O que isso mostra? Isso mostra que provavelmente o Bahia vai ter chance de finalização, porque é um time que cede finalização. A gente está falando que a recorrência de XG do Bragantino é uma recorrência que, de forma, né, recorrente, ele bate acima de 1.5, e você tem um Bahia que, apesar do XG não estar batendo 1.5, é um time que faz gols, ou seja, é um time que deixa finalizar, que dá oportunidade para o adversário e pega um time que faz gols. Aí você tem tipo Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano que deve ir um pouco mais atrás, aí o Everaldo acaba sendo esse nome aí de destaque do ataque do Bahia, né? E aí, obviamente, que tem outros jogos ali que você vai muito pelo confronto, né? Então, Flamengo é um time que, jogando em casa, sempre foi um time muito forte, um time que tem que mostrar serviço, tem que ver qual é a formação que vai. Mas, por exemplo, um De La Cruz jogando em casa, um jogador que já desarma bastante, um jogador que já participa bastante dos gols. Se você não quiser colocar um Pedro, colocar o De La Cruz, na minha opinião, vale muito a pena. Eu já tinha falado do De La Cruz aqui na última rodada, que para mim era importante ter ele no time. E eu acho que eu reforço um pouco disso, até porque o Corinthians fora de casa é um time que não dá, né? Tem seus desequilíbrios, né, ainda. E o Flamengo em casa sempre é um time muito forte, um time muito ofensivo, né? Então a gente acaba tendo um pouco desses pontos. Se a gente mudar aqui, pessoal, ó, eu vou colocar 1.3. Se a gente mudar aqui, você já vai ter mais XG. Por exemplo, ó, olha o Bragantino. O Bragantino, quando a gente coloca 1,50, olha quanto que tá o XGA do Bragantino, jogando fora de casa. É um time que cede um XGA de 1,5 e em um jogo, pelo menos, tomou 2 gols. Então, assim, cara, aqui é você pegar qual é o jogador do Bahia que mais finaliza, né? Qual é esse jogador aqui do Bahia que mais finaliza ou que vem finalizando. E esses jogadores aqui que são interessantes para você olhar, né? Você pensar. Então, assim, reforçando Fluminense e Vitória, que tomam bastantes gols, a gente ainda tem pouca visão de jogo em casa e fora de casa. É importante a gente ter esse ponto. Mas o Atlético Goianiense, por exemplo, em casa, nos 2 jogos que fez, tomou 2 do Flamengo e tomou 3 do São Paulo. Aí pega aqui o Cruzeiro, que não vem fazendo gol, mas você vê que é um time mais fraco. Então, pensar aqui, né, de certa forma, no Matheus Pereira acaba sendo interessante. Como esse vídeo é um vídeo de XG e gols sofridos, né, aqui é para a gente analisar as opções que essa análise XG e gol sofrido traz para a gente de ataque e de SG, entendendo a estatística como um todo dos times. Depois a gente vai fazer a qualificação para trazer também os nomes dos jogadores. Então, o que a gente sai desse jogo, né, dessa análise? Defesa. Palmeiras e Flamengo são os que mais se destacam dentro desses números. Ataques. Ataque do Vitória, que a gente viu aqui, ó, que o Vasco também é um time que leva muitos gols. Ataque do Vasco, tá? Também é um time que vem, de certa forma, levando gol. Ataque do São Paulo, ataque do Vasco, a gente já falou, né? Mas ataque do São Paulo, ataque do Vasco, ataque do Vitória, ofensivos do Vitória, ofensivos do Cruzeiro e ofensivos também do Bahia, pelo que o Bragantino cede. Obviamente que você pega um Palmeiras jogando em casa, é um time que tem potencial. O Flamengo jogando em casa também é um time potencial. Mas esses são análises mais quais que a gente vai trazer de acordo com
os jogadores. Aqui a gente está tentando pegar a máxima. Eu estou forçando a régua de XG e forçando a régua de gol. Porque se eu colocar aqui, ó, um gol, a gente vai ver vários times levando gols em casa, fora de casa. Então, ó, se você pega aqui pela régua de um gol, Cruzeiro, fora de casa, leva gol todo jogo. Fluminense, Vitória, Bragantino. Então, ó, esses 4 times aqui, jogando fora de casa, tirando aqui o Cuiabá que não vai para o jogo, são times que em quase todos os jogos, ou todos os jogos, levaram gol. Então, ó, Atlético Goianiense tem potencial de fazer gol. O São Paulo a gente já tinha visto, o Vasco a gente já tinha visto e o Bahia também. Tá vendo? 80% dos jogos que o Bragantino fez, o Bragantino levou gol. Em 100% dos jogos que o Bahia fez gol. Em 80% dos jogos que o São Paulo fez gol. Então você tá tendo um time que faz gol contra um time que sofre. Um time que faz gol contra um time que sofre. Então, no final das contas, é esse potencial que você tem de... Atlético Goianiense aparece aqui, mas acho que não vale muito gastar a pilha aqui. Mas São Paulo, Vasco e Bahia, eles aparecem aqui quando a gente coloca um gol. A mesma forma do outro lado. Você vai ver, ó, times que jogam em casa. Atlético Goianiense toma gol todo jogo. Cruzeiro faz gol em quase todos os jogos. Vasco toma gol todo jogo. Vitória faz gol em quase todos os jogos. Bahia também é um time de levar gol quase todo jogo. E o Bragantino também, ó, faz gol todo jogo. Entendeu? Então você vê que nessa brincadeira você tem algumas boas opções. Mas o destaque, na minha opinião, acaba ficando do lado dos mandantes para São Paulo, Vasco e Bahia e do lado dos visitantes para Cruzeiro, Vitória e também o Red Bull Bragantino. E aí você tem alguns jogadores ali que você pinça. Flamengo, alguns jogadores que performam bem. Do Palmeiras, alguns jogadores que performam bem, mas no final a análise acaba sendo essa daí. Beleza? Bom, chegamos ao fim aqui, né, da nossa análise para vocês. De XG, é importante vocês terem isso na cabeça, que é uma análise XG e gol sofrido. Hoje ainda, mais à noite, lá para umas 10, 11 ou por volta de meia-noite, sai o vídeo com as opções de goleiro, com as opções de meia, com as opções de ataque. Acho que vocês gostaram bastante desse formatinho aqui. É interessante também para mostrar um pouquinho do meu trabalho. E aí, né, acho que a gente ganha dos dois lados. Não esqueça, se quiser entrar no grupo de aposta, o link está aqui embaixo, completamente gratuito. Me segue no Instagram, deixa seu like, comenta, compartilha. E ó, estuda, hein, cara, porque a rodada tá difícil. Rodada de poucos SGs e provavelmente de muitos gols.